Olá, gente! Vamos para mais uma live. Os prejuízos da ignorância de si. Uma live bem interessante, né? Então, uma coisa interessante que eu gostaria de comentar com vocês é a respeito, assim, das minhas ideias e reflexões sobre esses temas que eu trago, né? Muitas vezes os temas que me estimulam a estar conversando com vocês são temas de reflexão junto aos meus clientes, amigos, pessoas que eu sigo, que eu admiro. E aí me vêm essas ideias. Outras vezes são coisas que eu acho que são importantes da gente compartilhar. E dessa vez, assistindo uma pequena live de uma pessoa que eu admiro muito, chamado Sérgio Seixas. Tem ele, tem a Lígia Franklin, que são um casal. Eles têm aqui o @Terra de Rudá. A Terra de Rudá é um grupo de terapeutas que eles também fazem parte, que eles coordenam e que eu acompanho o trabalho deles desde 2010. E o Sérgio falou numa pequena live que ele fez a respeito daquela situação complicada que aconteceu lá em Blumenau, daquelas crianças. E a reflexão dele foi em cima dessa questão da ignorância das pessoas, de si próprios, né? E ele discorreu, vale a pena, é só entrar lá no @Terra de Rudá e ouvir o que ele fala, que é bem interessante. Eu até compartilhei aqui essa semana no meu story. Mas o que eu vim trazer para vocês hoje é até que ponto a ignorância de si, ela pode levar sujeitos, pessoas, né, que a gente considera pessoas normais, né, a desenvolver e instalar comportamentos e ações que são muito complicadas, muito sérias e que a maioria das pessoas até dizem que são assim inadmissíveis, né? Mas tudo vem da ignorância, né? E se a gente parar para pensar e lá no finalzinho da live, mais pro final da live, primeiro eu quero trazer alguns apontamentos, algumas informações que são importantes pra gente refletir junto. Eu vou trazer também um efeito que tem 2 psicólogos norte-americanos que estudam e falam a respeito, que é uma reflexão muito importante. Então vamos pensar junto. Então, onde vem a ignorância, né? A ignorância, ela vem exatamente do estado de não ter conhecimento. Então, esquecendo ao termo, quando a gente xinga as pessoas de ignorantes num termo pejorativo, a ignorância, o ignorar, é o não conhecer, é o estado, né, daquelas pessoas que não têm conhecimento, do que não se é conhecido, é o não saber, né, você não estar a par das coisas. Então a ignorância de si nada mais é do que um desconhecimento assim gigante a respeito de nós mesmos, de si próprio. E isso provoca prejuízos assim gigantes na vida da gente, na vida das pessoas, na vida da sociedade, de uma comunidade. Então, da onde que vem as coisas que a gente faz, as motivações que nos levam a agir? As motivações, maioria das vezes, vem da onde? Da satisfação das nossas necessidades. Todos nós temos necessidades e desejos para serem satisfeitos. Então, o que acontece quando eu não me conheço, né? Porque eu vou dar a solução para vocês agora, né? A solução da ignorância de si é o espelho, onde eu possa me ver, para buscar um processo profundo de autoconhecimento, que não é uma coisa simples. Eu sou psicóloga, terapeuta, atendo há mais de 20 anos, faço trabalhos, né, com várias terapias e faço meus trabalhos de terapia comigo, com outras pessoas, né, para mim. E o que eu percebo cada vez? A dificuldade, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu faço cursos, quanto mais eu me lanço em projetos e terapias para me conhecer e para poder conhecer, né, informações a respeito para trabalhar, mais eu penso e sinto que eu não sei nada, né? Então, assim, é tão gigante, é vasto o tamanho, né, das informações, que imagine aqueles que acham que terapia é pra gente maluca, que se recusam a fazer processos terapêuticos de autoconhecimento, né, que são altamente assim resistentes a esses trabalhos de autoconhecer-se, porque o autoconhecimento é a base, a solução para a ignorância de si, a solução para todos os males da humanidade é você buscar o autoconhecimento.
de forma gradativa. É um recurso, é um processo. Ninguém por ler um livro ou fazer terapia um mês, um ano, se conhece o suficiente. A gente vai passando por vários processos. Aqui tá falando, e na maioria das vezes nem paramos para nos olhar no espelho. A solução que eu falei é o espelho. É isso mesmo, é isso, é muito sério. Quantos de nós, às vezes eu faço trabalhos com os meus clientes, ou em grupo, que eu peço para a pessoa olhar no espelho, olhar no olho. Às vezes eu peço até para tirar o óculos e olhar no olho. Aliás, trabalhos de constelações, a gente sempre não pega o óculos, não precisa usar óculos, por quê? Porque a leitura é da alma, né? É do campo, é da alma. Então, quando eu não me vejo, quando eu não me conheço, quando eu não acesso eu mesmo, olha quanto prejuízo eu provoco para mim e para o meu entorno, porque eu não vivo sozinha. Nós somos seres em relação. Então, viver frustrado, viver embasados em frustrações é a dificuldade que as pessoas têm de satisfazer as suas próprias necessidades. Mas necessidades, elas são das simples das mais complexas. A gente não tem só necessidade para si. A gente tem uma necessidade de ser humano, né, do humano, né, de estar em comunidade, estar com pessoas. Então, como o autoconhecimento ele é o equilíbrio, ele vai promover uma grande comunicação entre a nossa estrutura de ego e a nossa estrutura de self. Porque preciso, já falei isso aqui em outras lives, que tem até no meu canal do YouTube, é preciso essa comunicação, esse diálogo, né? A gente não pode ficar preso somente naquilo que está ali tangente. É tão complexo, é tão profundo, que pessoas que estão aqui me ouvindo, que vão me ouvir e que buscam processos de autoconhecimento sabem o que eu estou dizendo. Só que a grande maioria, né, infelizmente não faz. Infelizmente adia, posterga, agora não. É um investimento que não é muito baratinho, mas a gente tem também, a nossa sociedade oferece aí tratamentos e trabalhos desse tipo, mas em condições para outras pessoas. Então existe, tá aí. É só a pessoa correr atrás, é só a pessoa ir em busca, ela perguntar, ela vai buscar aquilo e uma hora aparece. Porque quando eu me disponibilizo, eu me abro para o universo, para a minha vida. É isso que eu quero agora. O universo, a nossa vida, que é o recurso que a gente tem para dar conta de tudo, o universo ele age a nosso favor. E isso é importante da gente compreender. Então não vem com essas desculpinhas e essas resistências de que não tem dinheiro, de que não tem tempo, porque isso não existe, né? Isso são só resistências, são boicotes dos mais gigantes possíveis para que você não vá em busca de você mesmo. As próprias relações, quando a gente fala de relacionamento, pessoas aí que fazem lives, né, o tempo todo sobre relacionamentos, pessoas que trabalham com esse tema especificamente, o que a gente ouve? O que a gente sabe? As relações, elas nos devolvem a nós mesmos o tempo todo. É tudo a gente. Então não adianta querer colocar a culpa no outro, a responsabilidade fora, porque tá tudo aqui dentro, gente. Tá tudo aqui dentro. A gente tem plena capacidade de buscar as soluções que nós precisamos, né? Por isso que os prejuízos, as consequências da falta de autoconhecimento, de um autoconhecimento superficial ou pequeno, ele provoca muitas consequências, né? Dessas, como a gente viu lá em Blumenau, por exemplo, uma atrocidade, é desesperadora. Eu me emocionei olhando aquilo, me arrepiava inteira, porque eu não consigo imaginar uma coisa daquela na minha vida. Só que isso tá aí, ao nosso redor o tempo todo. E eu que trabalho com isso, que sou psicóloga, terapeuta, eu vejo o sofrimento, eu vejo a dor das pessoas ali. As dificuldades que muitas vezes ficam ali o tempo todo se repetindo, entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, e as pessoas ficam patinando nas mesmas questões. Por quê? E aqueles que buscam esse autoconhecimento já encontram essas dificuldades. Imagina aqueles que vivem numa ilusão, que vivem ali na ignorância, no estado de não conhecer, de não saber, né? Às vezes está provocando prejuízos que nem se dá conta, né? Tamanho é a ignorância da pessoa sobre ela mesma. Existem algumas dicas importantes da gente, que eu vou trazer para vocês, para a gente buscar agir em relação a essas ações, né? Para buscar
a falta da ignorância de si, né? A gente tem, lamentavelmente, uma educação que há milênios ela não promove o autoconhecimento, ela promove o conhecimento de conteúdos necessários para a gente se qualificar em alguma coisa e poder atuar naquilo profissionalmente ou não. Então, o conhecimento está ali a nosso dispor, né? De todas as formas. A gente aqui tem muita dificuldade de valorizar quem a gente é, porque é complexo, não é uma coisa simples, né? Então, a primeira dica é: eu preciso reconhecer quais são os meus limites, os próprios limites que cada um de nós tem, né? É óbvio que ir em busca do conhecimento dos nossos potenciais vai nos favorecer e colaborar e contribuir de forma ímpar, mas também as minhas limitações. Como eu falei, por mais que eu estude, por mais que eu busque conhecimento, às vezes eu vou me preparar para fazer uma live e falei, cara, que eu não sei nada sobre isso, o que eu vou falar? Ou eu começo a escrever e falo assim, mas não é só isso, é muito mais, mas eu tô aqui para contribuir com alguma coisa. Eu não sou dona da verdade, quanto mais eu sei, estudo, menos eu acho que eu sei. Então, a ignorância, ela vai ficando menor. Não que ela não exista, ela existe, mas ela vai ficando menor. E eu vou tendo a capacidade e a oportunidade de buscar mais recursos e estratégias para lidar com as coisas da vida, né? Aquelas que dizem respeito só a mim, outras que dizem respeito aos meus trabalhos, às pessoas com as quais eu convivo. E a base é o autoconhecimento, não existe outra maneira, né? E é um processo, e uma das coisas que também é muito complicado da gente compreender e aceitar e consentir é o tempo do outro, né? Isso também a gente não aprende. Então eu tô aqui fazendo meu processo de terapia, meu autoconhecimento, e eu consigo me perceber, eu consigo me ver, eu consigo me trabalhar, eu consigo me elaborar, eu consigo me transformar, eu consigo, né, lidar com as coisas de uma maneira diferente, mas e o outro que tá do meu lado? Né? Seja familiares dos mais diversos, companheiros dos mais diversos, filhos, colegas de trabalho, estão ali no tempo deles, na forma que eles dão conta. E consentir que o outro tem um tempo muito próprio também é autoconhecimento. Porque eu tô ali tentando me descabelar, porque o outro não tá conseguindo perceber algo que daqui dessa relação, vamos dizer, e que tá prejudicando nós dois. Ok, mas eu preciso me retirar muitas vezes deste lugar. Então o autoconhecimento me propicia, por exemplo, a percepção e o conhecimento e a sabedoria de que o que eu estou fazendo não está beneficiando nem a mim nem ao outro. Então isso é autoconhecimento. Então eu preciso o quê? Quais são as soluções? Quais são os passos, as estratégias, muitas vezes, de me retirar? Então a ignorância de si, ela prejudica, porque eu fico ali no mesmo padrão de comportamento, porque eu não me dou conta, eu tô sempre colocando a responsabilidade fora, eu tô sempre querendo a mudança fora, porque se eu já fiz tanta coisa, eu já mudei tanto, eu já passei por tantos processos e estou aqui cada vez mais, eu caminho, mas o outro não, porque ele não está dando conta, não é possível para o outro neste momento. Então falta muito, né, a ignorância da gente em relação a nós mesmos, uma das consequências é essa, é a falta de paciência com os processos alheios, a falta de paciência com o que é possível para o outro, né? E aí há o julgamento, há as percepções distorcidas, porque a gente, para falar do outro, boa tarde, querida, pra gente falar do outro, a gente tem, assim, muito conhecimento, né? Mas pra falar de si, eu vejo, gente, eu tô há mais de 20 anos praticando a minha profissão. E às vezes eu faço um exercício simples de descrição de características e a pessoa fica ali, 10, 5, 20, e não dá conta, porque é muito difícil olhar pra si, a gente não é elevado a esta prática, né? Então, a primeira dica é buscar reconhecer as suas próprias limitações. E as pessoas ignorantes, elas não possuem o menor conhecimento necessário para saber que elas são ignorantes. Então, muitas vezes, a gente é tão ignorante de nós mesmos, de determinadas questões da nossa vida, e que a gente não sabe o quanto ignorante a gente é em relação àquilo, né? Por isso que essa busca, ela é no mínimo para sempre. Não tem fim, tá? Uma segunda dica é o autoconhecer-se, ele pode favorecer o seu crescimento, né? E por quê? Porque ele vai fazer com que você alcance uma dimensão real da complexidade e a vastidão das coisas.
né? É muito grande, as coisas não são assim tão categóricas e simples. Então assim, tô conversando com alguém, e se alguém tá ali me dando uma opinião dele a respeito de algo, e eu não concordo, eu falo, poxa, eu não concordo com você. Eu vejo desta forma. Mas não significa que eu sou dona da verdade, o outro é o dono da verdade. E absoluta, não. Eu vejo sobre outro prisma, sobre outro ângulo que pode favorecer a pessoa e vice-versa. Então, é tão grande, é tão vasto, é tão complexo, que aí eu venho para uma dimensão real, porque aí eu saio das minhas verdades absolutas, que eu saio dos meus julgamentos, que 100% o tempo todo a gente faz. Gente, não é assim, não é que a gente não pode julgar, a gente julga, porque a gente constrói percepções e a gente pensa, a gente raciocina, a gente faz associações. Mas quando se diz respeito ao outro, principalmente quando se diz respeito ao outro, é obrigação da nossa parte confirmar as nossas percepções, né? E também em relação a nós, que eu vou chegar lá, tá? Então, nós somos muito imprecisos, né? E aí, uma terceira dica é como que eu vou saber se eu estou me auto-enganando? Né? Como que a gente pode, através da busca das nossas próprias limitações, do reconhecimento, da identificação, do conhecimento, do saber quais são as minhas limitações, né? Saber que muitas vezes eu sou ignorante e nem percebo que eu estou ignorante. O crescimento que isso nos provoca, o autoconhecimento, porque nos dá uma dimensão real da dimensão vastíssima das coisas e da complexidade que é ser humano, ser um sujeito, ser uma pessoa, estar em relação e milhões de outras implicações que diz respeito a estar vivo e estar vivendo. Então, como saber se o que eu conheço não tem um auto-engano aqui, né? Então, a gente precisa checar parâmetros. Vamos lá, vamos checar parâmetros, né? Como é que isso? O que é checar parâmetros? É a gente, por exemplo, pedir feedback. É aí que entra que o julgamento, que ele é natural da gente, que a gente pensa, a gente, né, raciocina, a gente faz associações em relação às coisas e às pessoas. Mas em nós também. Então a gente precisa checar, né, geralmente com um profissional que seja uma pessoa decente, que tenha um mínimo de conhecimento e de experiência para poder te dar esse feedback. Então, feedbacks sinceros. Sabe? Saber reconhecer muitas vezes também se aquele feedback está sendo algo que vai favorecer a pessoa que está dando ou se é algo realmente verdadeiro a respeito daquilo que eu sou e que eu faço, né? E outra coisa, não levar as coisas para o lado pessoal. Jesus, como as pessoas levam tudo para o lado pessoal. Para isso a gente precisa construir estratégias, sabe? Para a gente não repetir os mesmos erros. Então, se vem alguém e fala alguma coisa, às vezes a gente está conversando, está em rodas de conversa, está ali numa família, no trabalho, e aí a gente fala num lugar de estudo, e a gente está ali falando a respeito de uma reflexão. E aí a pessoa vem lá da casa não sei da onde e já fala porque ela é isso, ela é aquilo. Se essa pessoa tivesse autoconhecimento, ela não falaria assim. Ela pegaria aquela reflexão que está ali, com aquela pessoa falando, seja ela quem for, pode ser a gente mesmo, ela refletiria a respeito de como aquilo tocou ela, né? Se ela está levando para o lado pessoal, uma coisa que está sendo dita genericamente, então tem algo aqui, tem uma frustração, tem um incômodo. Se tem um incômodo e uma frustração, o incômodo é meu, tá dentro de mim. Eu preciso olhar para os meus conteúdos, né? Então, quando a gente vai checar parâmetros, pedir feedbacks sinceros, aprender a não levar as coisas para o lado pessoal, para a gente poder construir estratégias, para não repetir as mesmas falhas, os mesmos erros, porque falhar é da condição do ser humano, né? E a vida, ela leva a gente para um cotidiano que a gente acaba se acostumando e a gente repete sem perceber que repete, porque os conteúdos inconscientes, eles são muito grandes, eles são gigantes perto daquilo que a gente tem consciência. Então a gente está ali fazendo de maneira, agindo, falando, reagindo e não está nem percebendo que está fazendo isso, né? E aí vem a identificação das potências, né, e das falhas, como eu falei, das limitações. Por que é tão importante a gente identificar também as nossas potências? Porque a gente tem que treinar a nossa mente a resolver problema, né? A gente precisa treinar a nossa mente a resolver problema. Primeiro eu preciso identificar o problema,
né? Quando eu identifico o problema, eu tenho que buscar a solução. E aí o que a gente mais vê são pessoas que ficam lamentando, reclamando. Deixa eu ver o que a Suzy tá falando aqui. Tem pessoas que a gente não pode nem respirar perto, que acham que a nossa respiração é contra ela. Isso são os prejuízos da ignorância de si. Então a pessoa acha que é o centro do mundo. Aí tem aí um componente de perseguição, né? Um pensamento persecutório, né? Então, cara, tudo gira em torno dela. Não. Ali tem uma pessoa com uma questão, com um problema, com uma ignorância de si gigante, com falta de autoconhecimento e que está tomando decisões, agindo, escolhendo, né? Agir e se comportar de determinada maneira que incomoda todo mundo, porque tá levando tudo pro lado pessoal. Eu não estou dizendo que a gente não deva e que a gente não faz isso, mas perceber que eu levei para o lado pessoal já é um grande aprendizado de autoconhecimento. Então eu só percebo que eu levei para o lado pessoal, eu só percebo as coisas se eu vou trabalhar a percepção de mim mesmo. Se eu vou ficar me observando nas minhas, por exemplo, sensações, quando eu estou ouvindo isso, quando eu estou com aquela pessoa, quando eu estou fazendo tal coisa, quando vem um sonho, eu acordo e me lembro do sonho, como o meu corpo reage a isso? Quais são as emoções que surgem? Que pensamentos eu estou aqui construindo? Trazer para a realidade. Isso é processo de autoconhecimento. É tão simples fazer terapia, né? É tão simples atender uma pessoa que está ali na minha frente falando. Ou então você faz um exercício, faz uma técnica, aplica uma coisa sistêmica, você traz uma informação, aí aquela pessoa ali, ela começa a se perceber de ângulos diferentes, de lugares diferentes, ela começa a se organizar na própria desorganização, ela vai buscando recursos externos e internos para lidar com as coisas de uma maneira diferenciada, porque aquilo que ela está fazendo e que ela está tomando de decisão, escolhendo hoje, e já faz algum tempo, não está surtindo um efeito que ela gostaria, né? Então, gente, é tão importante assim, o autoconhecimento, porque os prejuízos que a ignorância ela provoca no ser humano é gigante. E aí tem aquele ditado, sei lá como é que fala que as pessoas, eu prefiro ser ignorante do que saber. Nossa, esse é o caso das pessoas ignorantes que não possuem o mínimo de conhecimento necessário para saber que são ignorantes, né? Então, falar isso é de uma, vocês me desculpem, né? De uma ignorância, né? De uma falta de saber, de uma burrice, me desculpa o termo, gigante, porque não leva a pessoa a lugar nenhum, né? E muito menos a buscar conquistar coisas que para ela são importantes. Aliás, o que é importante para aquela pessoa, né? Para dizer que prefere ficar na ignorância, né? Então, existe um efeito chamado efeito Dunning-Kruger. Não sei se vocês já ouviram falar. Dunning-Kruger, de 2 psicólogos norte-americanos aí. E esse efeito, ele é muito interessante, que são estudos aí que são feitos, porque ele fala o seguinte, que pessoas com baixa habilidade, que superestimam elas mesmas. Esse efeito que fala sobre isso. Então a pessoa tá ali, ela não tem uma habilidade, ela tem baixa habilidade em desenvolver tal coisa, mas ela se superestima, ela acha que ela é maravilhosa. E o contrário, pessoas, né, que têm uma alta habilidade e que se subestimam, né, que geralmente tá ali a síndrome do impostor, né, da inferioridade ilusória. Né? Então eu tenho uma grande capacidade, mas eu me subestimo. Esse é o efeito Dunning-Kruger. E aí, o que é interessante, né? Que ele afeta todos nós de maneiras e níveis diferentes em diversas áreas da vida. Então eu trouxe esse conceito do efeito Dunning-Kruger para vocês refletirem a respeito. No que é aquilo que eu me subestimo, me coloco inferior àquilo que eu tenho capacidade, e naquilo que eu me superestimo, que eu tô achando que eu sou, né, a cocada do negócio lá, eu esqueço os ditados, né, que eu sou, né, aquela pessoa maravilhosa, etc e tal. E aí, né, não sou tanto assim, não tô com essa bola toda. Por isso que quanto mais eu vejo, mais eu estudo, mais eu me aproprio de informações a meu respeito e a respeito de coisas e conceitos que são importantes para mim, pessoalmente, no meu trabalho como profissional, eu percebo que eu ainda não sei.
né? Assim, caramba, quanto mais eu vou buscando autoconhecimento, eu falo, Jesus, eu ainda não sei o suficiente. Ou, caramba, o quanto que ainda que existe de conhecimento nesse mundo vastíssimo, nessa complexidade das coisas, que é importante. Então, o autoconhecimento é a base, né? Então, ser sincero com você mesmo e se conhecer é a forma de evitar esse efeito. Então, muitas vezes, a gente precisa confiar, né, nas pessoas para buscar feedbacks, porque se eu confio em todas as decisões que eu tomo, será que eu tô tão certa assim? Então, essa troca com o outro, que nos devolve a nós mesmos o tempo inteiro, é fundamental. Por isso que terapia, psicoterapia, trabalhos terapêuticos a gente faz com outras pessoas. A gente busca pessoas profissionais, porque sozinho não existe. Existe sim um início de autoconhecimento, né, ali, que é óbvio, quanto mais você está lendo um livro interessante, falando sobre algum assunto, você vai refletindo sobre você mesmo. Isso é estar num nível, mas o profundo você precisa do outro. E é nesse profundo que transformações muito significativas, elas se fazem presentes na vida da gente. E, aproveitando essa fala de autoconhecimento profundo, de profundas transformações, né? Amanhã à noite, quarta-feira, às 20 horas aqui no meu Instagram, estarei fazendo uma live com o meu convidado maravilhoso, Nilson Bolgeroni, do Ibrar Instituto. Ele foi o fundador do Ibrar Instituto Brasileiro de Renascimento, que é uma técnica maravilhosa de autoconhecimento, que provoca profundas transformações. Então vem comigo, né? Amanhã à noite eu e ele estaremos aqui, a contribuição linda, maravilhosa desse trabalho que ele faz. Inclusive vai ter formação agora lá em Alto Paraíso, em início aqui, finalzinho de abril, início de maio, né? Acho que é início de maio. Estarei lá com ele trabalhando, né? E temos o nosso encontro dos renascedores também. Uma técnica assim que, olha, você pode fazer a formação para você se transformar. Aí, autoconhecimento. Não necessariamente você vai fazer a formação para sair um profissional da área e querer trabalhar com isso. Mas você pode buscar um trabalho como esse, por exemplo, para você se transformar. Porque essas transformações são gigantes. Eu venho acompanhando esse trabalho com ele, que eu já fiz 2 vezes a formação com ele. Às vezes eu vou lá e trabalho. E eu faço as respirações comigo, né, com alguém, né, e lá no Encontro são Renascedores. E eu tô ali fazendo constelação, fazendo minha terapia, buscando meu autoconhecimento, buscando conhecimento. E cada vez eu percebo, isso aqui ainda tem isso aqui para ver. Isso aqui ainda tem isso para trabalhar. Isso aqui eu ainda tenho, né, ainda não consegui, né, transformar. E é assim, no mínimo, para sempre. Então a ignorância de si provoca, muitas vezes, situações que são, que não tem volta, né? Como aconteceu lá com aquelas crianças, né? Não tem volta, morreram, né? E aí isso acontece o tempo todo, em vários âmbitos, em vários contextos. A gente vive ao redor da gente, a gente convive com pessoas, quer seja dentro da nossa família, no nosso trabalho, muito ignorantes de si mesmas. Então cabe a nós que buscamos o autoconhecimento, que estamos na jornada, que estamos em busca desse aprimoramento, dessa evolução, termos paciência com essas pessoas. Até porque se algumas dessas pessoas nos incomodam, o incômodo está em nós. Se o incômodo está em nós, toque um conteúdo que é nosso. E é tão importante que a gente olhe para esses conteúdos. E muitas vezes a gente precisa, né, de outra pessoa, de um psicólogo, de um terapeuta para isso. Então, fica aí, né, a minha contribuição de hoje dessa live, né, desses prejuízos gigantes que provocam, que são percebidos e vistos por meio da falta do autoconhecimento, da falta do conhecimento de si próprio, das suas características, das suas limitações, das suas potências, de informações a respeito de muitas coisas, né? Sim, mas é tanta coisa, gente, mas é tanta coisa. Então, busquem o autoconhecimento. Saiam da resistência, saiam da ignorância, né? Porque a gente vai ter sempre algo para ser visto e trabalhado, tá bom? Então, fica aqui meu beijo de agradecimento e a vocês que estão aqui comigo, sempre lindos e maravilhosos, e a todos vocês também que me veem depois, tá? A live vai ficar gravada depois no canal do YouTube e até semana que vem. Até semana que vem não, até semana que vem na nossa live de terça-feira às 12. Mas até amanhã à noite com o Nilson, tá bom, gente? Ó, beijo no coração, gratidão por vocês estarem aqui. Tchau!